Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês várias opções aqui de como renderizar com backgrounds. Bora lá pro vídeo. Então, pessoal, já começando aqui, eu vou mostrar para vocês o modelo que eu escolhi aqui no SketchUp, né? Eu botei esse modelo desse jeito aqui, tá? Porque esse aqui vai ser o foco. A gente vai focar nessa edificação aqui. E aí eu botei essas partes afastadas, porque isso aqui vai ser uma forma de disfarçar aí o que vai ter no fundo, tá? Então eu vou explicar primeiro aqui como você pode preencher esse fundo aqui e humanizar um pouco essa parte aqui mais lateral, né? E depois eu vou mostrar pra vocês como disfarçar aquele background que vai ficar lá atrás com esse muro aqui, tá? Ou então algumas edificações aqui que eu botei em volta. Então, ó, se a gente for aqui pro Lumion, aqui ele já tá separado, né? Eu já até botei um background ali, que foi aquele mesmo que eu expliquei nas aulas antigas aí. Aquelas que eu falei lá de cobertura, tá? E aí eu selecionei aqui, primeiramente eu vou falar dos 3 backgrounds que eu selecionei aqui, tá? Esse aqui foi um background mais nublado, né? Que é como se fosse umas árvores com neve já. Que foi aqui o background 3 que eu botei. Se a gente for aqui na câmera, eu selecionei aqui, ó, essa cena aqui. E que eu já botei neve aqui na cena, tá, pessoal? E a gente consegue ver ali preenchido, ó, com aquele background ali. Só que como a gente tá vendo, não tem uma qualidade tão boa ali. Então a gente precisa disfarçar ele mesmo assim, tá? Não pode deixar o background com muito foco assim, tá? Não deixar ele tão visível desse jeito aqui. Porque dá pra perceber, pessoal. A gente percebe que isso aqui é uma imagem. Não fica tão legal. Então você tem que acrescentar algumas plantinhas ali, um pouco médias, talvez umas mais altas ali, e deixar o background realmente só para fechar ali alguma abertura, tá? Porque dessa forma aqui a gente consegue ver que é uma imagem ali, que é um background de imagem. E aí isso aí não fica muito legal, tá? Aqui eu acrescentei uma layer de vegetação fundo e botei essa layer aqui de vegetação frente, que foi essas plantinhas aqui e essas plantinhas mais na lateral. Se eu ativar aqui a vegetação fundo, ó, a gente vai perceber que eu botei algumas árvores ali que dá pra disfarçar um pouco, tá? Eu não preenchi muito aquele espaço ali desse lado aqui, porque era onde ficavam as edificações ali, tá? Mas vou mostrar pra vocês uma opção aqui de como preencher um pouco esse espaço. E aí isso aqui vai servir também pra outra cena mais ensolarada que eu fiz aqui, tá? Essa aqui eu fiz uma cena mais nublada pra combinar com aquele background ali que são árvores em neve, né? E até aumentei a precipitação aqui pra chegar a neve aqui nessa cena, né? Se a gente for aqui na cena mais ensolarada, eu já botei outro background, ó. Vou voltar aqui. E aqui, ó, eu botei esse aqui no background 3. Eu vou desativar ele aqui, ó. E aí vou ativar aqui o background 1. Esse background 1 é umas árvores aqui, né? Tem umas mais altas ali e umas mais baixas aqui, né? E se você notar, aqui, ó, eu enterrei um pouco, tá? Ó, se eu subir aqui, ele tá enterrado, ó, tá? Porque a gente precisa ver as árvores no nível que elas estão lá. Se eu levantar aqui e deixar na altura, ó, vai ter tipo um terreno ali e não vai ficar muito legal. Então eu tenho que enterrar aqui pra árvore ficar no nível. E nessa parte aqui do nível, eu tenho que botar algumas plantinhas aqui pra preencher esse espaço, tá? Ó, se eu voltar aqui na foto, e aí, ó, essa aqui foi o outro background que eu utilizei. O outro background que eu utilizei foi esse 2 aqui, ó. Vou ativar ele, tá? Que aqui é como se fosse uma pequena floresta ali. É umas árvores mais no estilo assim de pinheiros, tá? E aí, ó, se a gente voltar nessa cena aqui, é ela que tá ativada ali, tá? E como eu falei, a qualidade não é muito boa, então você tem que deixar esses backgrounds lá no fundo, tá? E aí, aqui você tem que preencher com algumas árvores para disfarçar um pouco a qualidade desse background. A não ser que você consiga aí um fundo aí, um background com uma qualidade muito boa, tenha muita resolução, que aí na hora que você aumentar a escala, não vai dar pra perder essa resolução. A imagem vai continuar sendo muito boa. E aí vai conseguir disfarçar bem ali. Aqui a gente tem que trabalhar com um background na parte mais de trás e algumas plantas ali normais aqui, como a gente botou nessas aqui do lado, né? E aí vou mostrar pra vocês uma opção de como utilizar essas plantas de forma mais rápida, tá? Eu vou pegar esse background aqui e vou afastar ele aqui um pouco mais pra trás.
Vou até aumentar um pouco a escala dele aqui. E aí, ó, se a gente for aqui em natureza, botar em colocar, a gente pode escolher algumas plantas aqui. Eu vou procurar algumas daqui, ó. Ó, aqui na página, no meu aqui tá na página 4, que é essa planta aqui, Australian, tá? Na hora que eu clico aqui, outro detalhe, pessoal. Escolher plantas aí que sejam, que estejam adequadas aí ao seu ambiente, né? Aqui você pode botar plantas de pinheiros aí, se for em lugares mais afastados, ou então árvores normais aí, tá? Tem que selecionar plantas aí que sejam compatíveis com o lugar aí, com a cena que vocês estejam fazendo, tá? Eu vou botar essa planta aqui, que ela tem uma copa um pouco cheia, tá? E aí, ó, nessas opções aqui, a gente tem carregamento em massa, tem inserção de grupos e colocação de tinta. O carregamento em massa, primeiramente, ó, você pode botar aqui e seguir um caminho, ó, que ele vai, se eu afastar mais aqui, ó, e seguir um caminho aqui, que é onde ele vai preencher. Ele vai botando nesse caminho que você selecionou. E aí você pode aumentar o número de itens, mudar a direção aqui, ó, direção aleatória, cada um muda. Espaçamento também, ó, cada um aqui fica com um espaçamento diferente. E esse offset aleatório, que ele vai aumentar aqui, ó. E aí vai... não vai ficar no mesmo alinhamento. Eles vão ficar em várias linhas, vamos dizer assim, né? E aí, aumentando o número de itens aqui e aumentando, ó, o offset, ele vai espalhar bem aqui. Então, isso aqui é uma opção que você pode utilizar. Vou cancelar aqui. A outra opção, inserção de grupos. Na hora que você clica aqui, ó, você já tem a posição que vai ficar. Várias delas, ó. Tá? Então você pode acrescentar, ó, de forma bem mais rápida. Bota aqui, por exemplo, aqui, ó. E aí ele já acrescenta várias, tá? E aí eu posso acrescentar mais aqui, ele já muda a posição, tá? E aí eu vou preenchendo o entorno que eu quero ocupar aqui, tá? E a outra opção aqui é a colocação em tinta. Aqui ele tem uma marcação, né? E tem a densidade. Se eu abaixar a densidade aqui, ó, e botar aqui, por exemplo, ó, ele já vai preencher, ó, só num clique ele já preenche. Então isso aqui é bem rápido para você preencher aí um entorno, tá, pessoal? E aí, como eu falei, nesse caso aqui, a gente bota poucas árvores, né? Não botei algumas consideráveis aqui, porque a gente tem que preencher esse lado e esse lado aqui. E complementando com um fundo ali que você vai preencher com o background, tá? Vou confirmar aqui. E aí, ó, essa parte aqui... eu vou selecionar e vou acrescentar mais uma layer aqui, ó. E vou botar essa layer, vou botar aqui, vegetação fundo 2. Porque eu já botei uma aqui, vegetação fundo, né? E vou botar essa outra fundo 2. E aí eu vou acrescentar aqui, ó, na layer, tá? Todas selecionadas eu acrescento na layer. Vou voltar pra layer 1 e aí vou desativar aqui, ó, tá? Aí já desativou. Se eu voltar aqui na cena, e aí elas já estão ali, ó. Se eu for na visibilidade da camada, elas estão ativadas, ó. E aí na hora que eu desativo, ó, já perde um pouco ali, ó. A gente já consegue ver mais preenchido ali. Aliás, sem o preenchimento, o background ali do fundo. E aqui a gente consegue preencher um pouco esse espaço ali de baixo, ó. Aqui ainda falta preencher um pouquinho mais, tá? Se a gente for aqui, ó, vou ativar novamente aqui fundo 2. E aí vou copiar aqui na mão mesmo, ó, tá, pessoal? Copio um pra cá, e aí aqui pra trás, ó, afasta esse pra cá, copio mais um. E aí pra ficar bem melhor, a gente seleciona de forma aleatória aqui, tá? Vamos selecionando de forma aleatória. E aí, ó, a gente seleciona alguns, e aí dá pra aumentar a escala só deles, ó. Aumentei alguns aqui, vou desmarcar, e aí eu posso reposicionar aqui, ó. Vou desativar novamente. Vou voltar aqui na cena. E aí, ó, tá travando um pouquinho aí, pessoal, porque o arquivo acabou ficando pesado, tá? Mas vou desativar aqui até essa vegetação frente, que é pra gente ver como que ocupa ali, ó, tá? Vou desativar aqui o... não, vou deixar o background... vou deixar o background 2 e a vegetação fundo 2. A gente tá vendo que já preencheu bem melhor ali, né? Se eu ativar aqui a vegetação frente, já compôs bem melhor o espaço ali. E eu tinha botado aqui vegetação fundo também, ó. Que aí ele acrescentou outras árvores aí. E aí já ficou bem mais preenchido, pessoal. Se eu desativar esse back 2 e ativar aqui o back 1, ó, já é outro modelo de background que ele acrescenta assim de uma forma mais sutil, né? Por causa da posição que eu botei ele ali. De qualquer jeito, pessoal, dependendo do tipo de background que você vai utilizar,
você vai ter que acrescentar algumas plantinhas aí que vai deixar mais realista, tá? Só o background próprio não vai trazer essa composição perfeita. Você vai ter que botar ali algumas plantinhas para ocupar um pouco do espaço ali, porque não vai ter a volumetria, tá, pessoal? Na imagem do background não vai ter a volumetria. E aí você precisa acrescentar essas plantas aqui para preencher bem esse espaço, tá? E aí, ó, como eu já expliquei aqui, vou deixar desativado aqui e vou desativar por enquanto esse back 2. Vamos voltar aqui no arquivo do Sketch. E agora, como eu falei, para disfarçar de outra maneira, eu vou mover novamente aqui, que eu tinha afastado. Vou mover aqui os 15 metros que eu tinha afastado, que são outra forma aí de você compor esse fundo, tá? Que é botando edificações ou então botando os muros aqui, tá, pessoal? Eu botei esse muro aqui. E aí, se você quiser, ó, dessa vez eu não vou acrescentar aqui, tá? Mas se você quiser, você pode preencher com muros, que aí vai dar para disfarçar completamente, tá? O muro, ele vai disfarçar o começo ali do background, a parte de baixo. E aí você não vai precisar acrescentar algumas plantas mais tipo arbustos ali, para compor aquela parte da parte de baixo do background. O muro vai fechar essa parte, tá? E aí, se você quiser, ó, acrescenta aqui. Nesse caso eu botei 3 edificações, eu modifiquei a escala, né, para ficar mais ou menos ali diferente. E aí, se você quiser, ó, você pode mover aqui o muro aqui, né? E aí ele vai fechar, ó, essa parte aqui, tá? Essa parte lateral. Nesse caso aqui eu não vou acrescentar, tá? Vou mover os 15 metros que eu botei pro lado. E aí vou salvar, ó, dessa forma aqui. E aí nesse caso a gente vai ter que desativar aquele fundo 2 que a gente botou. Aquelas plantas de fundo 2 que eu botei na leia, tá? Porque aqui elas vão estar bem em cima das edificações. Vou salvar aqui novamente. E aí, ó, pessoal, depois que atualizou aqui, tá? Já atualizei aqui no Lumion. Ficou aqui as edificações, ó. E aí, se a gente voltar na cena aqui, ó, a gente já tem ali, ó, bem melhor a composição ali com as edificações, né? Vou desativar aqui vegetação fundo. E aí, ó, já ficou bem melhor ali, tá, pessoal? Essa composição com edificações aqui é bem importante. Então, se você conseguir fazer, fica bem interessante aqui, ó. Se você não quiser acrescentar a própria modelagem, como eu fiz no SketchUp, aqui na parte de exterior, você pode vir aqui em colocar. E aí aqui tem, ó, algumas casas e prédios, ó. Você pode acrescentar prédios ali mais para trás, tá? E isso, logicamente, se na sua cena, no seu ambiente, tiver prédios ali, tá? Aqui, lembrando, ó, botar aqui colocação única novamente, tá? Para ficar só um, porque aqui a gente estava marcado em seção de grupos, tá? Então, prestar atenção nisso. E aqui, ó, tem alguns prédios para vocês botarem, ó. Lembrando que essas modelagens não são muito legais, tá? Aqui no Lumion não são assim a melhor opção de todas. Então, se você for acrescentar mais lá pro fundo, tá? Pode até botar um efeito de névoa para disfarçar um pouco. Aqui, ó, se você for passando, ó, tem outras edificações. Essas aqui realmente são edificações bem antigas e a modelagem não é tão interessante, tá? Aqui, chegando na página 5, na página 6 para frente, ó, a gente já tem umas casas aqui, ó, mais legais, ó. Pode botar aqui essas casas aqui um pouco mais altas, tá? E aqui, ó, já na página 8, ó, tem outros modelos de casas aí. Lembrando de não botar elas muito no primeiro plano, porque isso aqui vai entregar um pouco, tá? A imagem, a cena de render. Então bote elas um pouco mais afastadas, bote algumas árvores na frente para disfarçar, tá? Você pode acabar utilizando isso aqui. E aí, se o seu arquivo da modelagem não tiver muito pesado, você pode optar por fazer desse jeito que eu botei. Copiar a modelagem para o lado, aumentar um pouquinho a escala, logicamente não deixando muito discrepante a escala, né? E aí, ó, se a gente for na imagem aqui, essa modelagem já fica bem mais interessante, tá, pessoal? E aí, ó, dessa forma, o background, ele quase não aparece, ó. Ele quase não aparece. Aqui você pode considerar até desativar ele. Ó, ele quase não aparece, nenhum dos três aqui. Então, nesse caso aqui, o background, a gente compôs pela vegetação e pela modelagem, tá? E aí vou renderizar essas imagens aqui dessas várias formas que eu expliquei para vocês ir vendo a diferença aí de como ficou, tá?
E aí já me contem aqui embaixo que se vocês sabiam dessas várias técnicas aqui para compor um background, tá? Já mandem pros amigos aí que estão aprendendo a renderizar no Lume, desenvolver essas cenas aqui com background, tá? Espero que vocês tenham gostado, já se inscrevam aqui no canal para receber vídeos aí toda semana, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo, até mais!